palavras. Muito obrigado a todos por virem. Doutora Isabel Alçada, obrigado por estar aqui também a acompanhar. Não há melhor pessoa para acompanhar ações que, no fundo, têm a ver com literacia, neste caso com a literacia azul. Vamos falar sobre os oceanos, vamos falar sobre Portugal. E eu gostaria era de dizer que, antes de começar a falar, acho que é muito importante que vejam um filme que vai ser passado agora, que é, no fundo, o filme que é o filme institucional da Fundação Oceano Azul, mas que é um filme que diz muito mais que todas as palavras que eu vou dizer. E é a partir desse filme que eu acho que depois quereria passar algumas mensagens breves, até também porque o Ricardo, vocês vão gostar imenso de o ouvir, eu gosto imenso de o ouvir, já o ouvi muitas vezes, e por isso então se calhar ia pedir, se fosse possível, arrancarmos com um filme. Isto é aquilo que a Fundação faz nas expedições científicas. Isto são imagens dessa expedição científica que fizemos com a National Geographic, que vocês devem saber, é uma grande organização de defesa da natureza, nos Açores. Uma das ilhas mais bonitas da Terra. Únicas, isoladas, frágeis. Os Açores. Uma força que atrai vida. Mas este paraíso está ameaçado. Nós podemos perder estes valores naturais se não conseguirmos agir rapidamente. Assim, uma equipa de cientistas junta esforços, 28 investigadores de 9 países, numa expedição sem precedentes, para explorar e documentar as riquezas marinhas dos Açores. The Azores are most definitely at a defined tipping point. Aquilo que nós observamos são impactos a uma escala de praticamente todos os locais onde nós mergulhamos. Vamos tentar perceber um pouco mais sobre os grandes predadores pelágicos. These remote camera systems give us a complete picture of the life in the waters without the presence of humans in them. Vamos tentar, digamos, dedicar-nos só ao oceano aberto e também à sua ligação com o oceano profundo. Um dos objetivos da expedição é fazer uma avaliação mais completa possível da biodiversidade destas zonas, para depois poder recomendar medidas de proteção e medidas de gestão sustentável. It was fantastic. Nunca imaginaríamos que fôssemos encontrar nenhum campo hidrotermal. And it's just like walking around in the Himalayas and someone saying, there's a new Mount Everest. Can you believe it? It was just unbelievably great. A conservação e os usos humanos têm que andar de mãos dadas. Nós temos que conseguir alterar o paradigma onde, para termos desenvolvimento económico, temos que ter degradação ambiental. E foi isso que nós temos feito no oceano. Ora, nós não acreditamos que isso seja possível, não acreditamos que isso seja o futuro. E se perdermos o que aqui temos hoje, não vamos voltar a recuperar. E, portanto, há uma urgência de atuar, o momento de atuar é agora. Ora bem, isto é aquilo que nós fazemos na Fundação Oceano Azul também. Nós procuramos salvar o que resta no mar, porque o mar está hoje a viver uma crise profunda que leva a que haja cada vez menos peixes no mar, que haja cada vez menos espécies, menos variedade de espécies, menos biodiversidade. O mar está a alterar a sua temperatura por causa das alterações climáticas, principalmente por causa dos, digamos assim, do excesso do aquecimento global que é absorvido pelos oceanos. É muito importante as pessoas compreenderem. Os oceanos absorveram até agora mais de 90% desse excesso de calor. Se não fossem os oceanos, nós já não teríamos possibilidade de viver na Terra como espécie humana, porque
a temperatura atmosférica seria insuportável para nós vivermos nela, mas isso cria grandes problemas aos oceanos. E como os oceanos são o suporte da vida na Terra, é muito importante, como eu digo, salvar o que resta. É muito importante fazermos literacia também, apostar nas novas gerações, como vocês, mas é importante também salvar o que resta, e a Fundação Oceano Azul faz estas expedições científicas com outras fundações, neste caso foi com uma fundação parceira nossa, que é a Waite Foundation, dos Estados Unidos, e com a National Geographic. Para quê? Para convencermos os decisores políticos a fazerem aquilo que eles devem fazer, que é criar os parques marinhos naturais, salvar o que resta. E é por isso que o Governo Regional dos Açores, que é o governo que, no fundo, manda nos Açores, está, neste momento, a criar uma área marinha protegida naquele território que vai ser de longe a maior do Atlântico Norte, porque vai ser mais de 3 vezes o tamanho de Portugal continental. Vão ser 300 mil quilómetros quadrados. É algo que vai ser muito importante, não para Portugal apenas, nem para os Açores, mas para a Europa, para todo o Atlântico, e que vai fazer dos Açores um pouco aquilo que é o Havaí para os Estados Unidos, é onde estão os grandes parques marinhos naturais dos Estados Unidos. Vai fazer para Portugal e para a Europa. No fundo, os Açores vão ser o Havaí da Europa no final deste programa que a Fundação Oceano Azul está a fazer com eles. E porquê é que eu quis mostrar este programa? Porque com este programa, de alguma maneira, eu cresci a ver, fascinado, porque sou apaixonado pelo mar e foi por isso que acabei por seguir esta via, eu segui a ver uns episódios que havia na RTP, quando a RTP era a única televisão em Portugal, de um senhor chamado Yves-Jacques Cousteau, que é um senhor francês, um cientista, que foi o primeiro senhor que nos começou a mostrar o mar, porque ele inventou o escafandro, inventou a possibilidade de nós podermos autonomamente respirar debaixo d'água. E eu via o senhor francês, depois comecei a ver os filmes da National Geographic, nunca pensei um dia que estivesse a trabalhar diretamente com a National Geographic e que mergulhasse com eles nestas expedições, por isso é que tinham o triângulozinho, o retângulozinho da National Geographic, uma vez que este filme foi feito por eles. E pensei que teria muito orgulho um dia se o meu país não fossem só os americanos da National Geographic ou os franceses, mas o meu país pudesse fazer as suas expedições científicas, descobrir este oceano imenso que o rodeia, e é isto que estamos a fazer com a Fundação Oceano Azul. Isto é muito importante. Isto significa que, na verdade, os grandes heróis do mar são vocês. Quando falam aqui nos heróis do oceano, os heróis do oceano são vocês, porque, uma vez que são cidadãos ou residentes portugueses, vocês são, digamos, aqueles que, ao crescerem, poderão ajudar a desenvolver esta nossa ligação com o oceano, que é uma ligação muito importante para um país como Portugal. Eu vou tentar explicar isso. E é uma coisa que eu vos queria dizer muito. Vocês são os heróis do oceano e são os heróis do planeta. Porque o planeta precisa e o oceano precisa. Eu costumo sempre dizer que nós precisamos do oceano, mas hoje é muito importante nós compreendermos que o oceano também precisa de nós. Porque o oceano está, de facto, como eu estava há bocado a dizer, numa crise profunda, numa crise que está a piorar. Há coisas que melhoram. No caso do oceano, infelizmente, a crise do oceano não está ainda a melhorar. É preciso que haja mais decisões políticas, que as Nações Unidas tomem decisões, que haja mais tratados internacionais para proteger o oceano. É preciso mais pessoas a trabalhar nas áreas dos oceanos e é preciso uma coisa fundamental, que é inventar uma nova economia, que vai ser a vossa economia, a economia das vossas vidas. Não vai ser esta economia que existe ainda hoje e que é a economia do passado, do século XX ainda. E isto é importante porque este século vai ser um século muito especial. Vocês vão viver num século em que vai ser muito importante que vocês tenham consciência de que, como cidadãos, são essencialmente também os guardiões do planeta. Porque o planeta precisa, de facto, de ter sociedades civis que se preocupam com agendas do ambiente e que se vão preocupar a contribuir para, de alguma maneira, combater as alterações climáticas, ajudar a diminuir os problemas dos oceanos, criados pela poluição, pela sobrepesca, pelo aumento da temperatura, pela acidificação do oceano, através dos gases de efeito de estufa que emitem aqueles gases, o CO2, vai para o oceano, torna o oceano mais ácido e se impede uma série de espécies de se desenvolverem por essas razões todas. Por isso, há aqui um chamamento que é muito importante e que acho que é um chamamento de uma geração e que acho que é o chamamento da vossa geração. Não tenham dúvidas, este século é incontornavelmente o século da sustentabilidade ambiental. Se não for o século da sustentabilidade ambiental, não haverá outros séculos, porque é fundamental nós conseguirmos controlar os desequilíbrios que existem hoje, a começar pelo desequilíbrio da crise climática. E, portanto, sabem que há este grande objetivo de chegarmos ao final do século
com 1,5 graus apenas superior àquele que havia antes da Revolução Industrial, quando tudo isto começou a aquecer por ação humana. Tudo isto, o nosso planeta. Esta era a parte que eu queria dizer, antes de apresentar um outro filme, se puder ser, que é sobre outras coisas que a Fundação faz e que têm a ver, acho eu, com estudantes e com alunos como vocês, onde vocês podem fazer alguma coisa de concreto, que muitas vezes bom, mas como é que eu salvo o oceano? O que é que eu posso fazer? E nós podemos fazer muitas coisas na nossa vida. Todos nós, na nossa vida do dia-a-dia, se fizermos determinadas coisas diferentes e em defesa do oceano e em defesa do planeta, nós vamos fazer a diferença. Acreditem que cada pessoa faz a diferença. Há um filme que eu ia depois mostrar, que é um filme sobre o que a Fundação faz no que diz respeito às limpezas costeiras, porque infelizmente, como todos vocês sabem, que isso eu acho que é aquilo que é mais conhecido na questão dos oceanos, que é a poluição dos plásticos, nós usamos os plásticos, nós infelizmente raramente reciclamos os plásticos como devemos reciclar, metemos nos recipientes de plástico e por isso há muitos plásticos que vão parar ao mar. Na Ásia há rios onde há verdadeiros rios de plástico que vão nos rios desses países parar ao mar. E é preciso fazer alguma coisa. Uma das coisas que nós fazemos na Fundação nós juntamos, em Portugal há hoje muitos movimentos de cidadãos que trabalham na limpeza costeira ao longo do ano. Muitos deles com incrível mérito, que chegam a dedicar as suas férias às limpezas costeiras. E a Fundação Oceano Azul começou a perceber que havia estes movimentos de cidadãos. E então, nós, Fundação, criámos uma organização. O Sr. Presidente pode sempre interromper. Está aqui com o amarelo. Era bom. Sr. Presidente. Hoje é uma sessão, não sei se têm a noção. Tem havido várias sessões com escolas há anos, sobre temas muito variados. Escritores, artistas plásticos, cientistas, jornalistas, até desportistas. Bom, os últimos foram artistas plásticos e estiveram os melhores que nós temos neste momento, se é ofensa para os que não são, que são igualmente melhores, mas não puderam ver. Mas hoje temos heróis. O título, sabem, é Heróis do Oceano. E porquê Heróis do Oceano? Porquê é que eles são heróis, os dois? Olha, um herói, este jovem aqui, não é por ter recebido o Prémio Pessoa, que é um prémio fundamental para conhecer uma personalidade, num momento histórico. O que faz pelo país e o que faz pelo mundo é tão notável que merece esse prémio. É o caso do Tiago Piticunha. Nem é só por ser presidente de uma fundação que se dedica aos oceanos. É porque a vida dele é uma paixão dedicada aos oceanos. Ele largou tudo. Ele era um bom jurista. Ele podia ser um ótimo advogado. Podia, por essa via, estar rico, famoso, etc, e tal. Não, largou tudo. Pela paixão da vida dele, que se chama mar. Mais concretamente, o oceano. E ele está a explicar-vos porque é que largou. Porque ele considera, e bem, que é fundamental para Portugal e para o mundo. Para Portugal, para a Europa e para o mundo. Considera. Diz, como é que um país que tem esta dimensão, em termos de território terrestre, e sobre o qual se constrói normalmente o território aéreo, e tem uma dimensão marítima que é muitíssimo maior, e que se está a alargar permanentemente, de várias formas, uma das quais, já ouviram falar, a plataforma continental, ele falará. Como é que, tendo essa presença nos oceanos, que são cruciais para a nossa vida, para a nossa cultura, para a nossa maneira de ser, mas também para o diálogo intergeracional, mas também para o ambiente, para a nossa visão do planeta, mas também para a nossa economia, para tudo isso, tudo. Ele depois toca tudo isso. Como é que nós não ligamos a isso? Quer dizer, há políticos que ligam, ou já ligaram, ou disseram que o Presidente Cavaco Silva ligou, tem havido pensadores que ligaram, mas o que é facto é que este jovem anda a perseguir essa paixão há anos sem fim. E não vai largar. Não vai largar, vai morrer agarrado ao mar. Não é o nadar no mar, é tratar do mar. Os países mais variados ouvem-no como consultora.
não é só Portugal. E se esses países dão importância aos oceanos, é porque ele está lá a pressionar. E vamos ter agora a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas. Pois o que ele não tem feito, muito antes disto tudo, em não sei quantas outras conferências, e vai fazer nas seguintes, porque isto não para, isto é um processo contínuo. Portanto, é verdadeiramente um herói. E é um herói do oceano, porque estamos a falar na paixão da sua vida, o oceano. Ponto. E o outro? Porque é que o Ricardo Diniz é um herói? Ele é um herói noutra dimensão, que é adorar atravessar os oceanos. Fazer da sua vida a paixão o que um atravessa no pensamento, na atuação política, no convencimento, na pedagogia, no explicar às pessoas porque é que é importante, no reunir com empresários e com cientistas e com Estados. Ele não lança-se aos oceanos e dá voltas ao mundo. Isto é, conhece os oceanos, fica íntimo dos oceanos. É feliz assim. A vida dele passa por isso. Agora, não pode haver combinação mais explosiva e exclusiva. Se é ofensa para os outros, virão a seguir e que outros colegas vossos irão ouvir. Como acontece sempre neste tipo de iniciativas, o lombo vem sempre primeiro. Quer dizer, o melhor vem sempre primeiro. Depois também vêm outras coisas muito importantes, muito importantes, muito importantes. Portanto, vão ouvir, aproveitem bem. Eu sei que há sempre o autocarro que está à espera, e é um drama. Sei sempre que o almoço está à espera, é outro drama. Sei sempre que tem aulas e tal. Mas o que é que interessa perder uma aula, tendo esta oportunidade de ouvir estes dois homens? O que é que vai marcar mais a vossa vida? Que perdoem as professoras. Não, mas é verdade. Quantas vezes eu chegava a uma aula de Direito e havia eleições americanas. E eu mudava a matéria toda para dar o tema fundamental das eleições americanas. Ou havia uma conferência internacional sobre ambiente fundamental. Eu dizia, olha, desculpa, hoje éramos para ver uma coisa muito interessante, mas muito menos importante do que aquilo que vamos falar hoje. E que é o caso. Professoras queridas, não há professores, ainda há assim uns professores, remanescentes, no meio de muitas professoras. Bom, hoje, se não houver uma aula, se chegarem tarde, se passarem fome, se comerem qualquer coisa no caminho, não interessa. Perguntem tudo. Ouçam tudo com atenção. Ouçam tudo com atenção. Porque estes senhoras, qualquer deles, convence, porque vem do fundo do coração deles. Não é daquelas matérias que nós estudamos, não é? E que depois é colar de escolar, cola de escola, cola de escola, e depois... Não, aqui é para ficar colado. Aproveitem e perguntem tudo. O que é que o Tiago tenciona fazer agora mais? A Fundação Castelo, o que é que vai fazer mais? Com as escolas, sem escolas? O que é que o mundo pode fazer mais para tratar de outra maneira os oceanos? E o Ricardo pergunta, e onde é que vai parar? Às quantas voltas no mundo? Igual, quando é que se vai sentir cansado ou velho? Diga lá qual foi a melhor experiência ou a pior experiência. Quando é que se sentiu mesmo? Olha, é desta que vai. É desta vez que eu já não regresso para falar a mais ninguém. Ou como é que prepara cada nova aventura? Aproveitem essa ocasião, porque a minha ideia é essa. Eu sei que olham para mim, assim com ar, como que diz, mas é um pouco estranho. Mas as coisas verdadeiramente importantes na vida são um pouco estranhas. O resto é o habitual. O resto é o habitual. A matemática é o habitual. O português é o habitual. Eu não sei quantos é o habitual. É muito importante o habitual. Bom, mas de vez em quando convém uma coisa excepcional. Não é que as professoras não sejam excepcionais, porque o dar interesse ao que é habitual é a coisa mais excepcional do mundo. Anos após anos, dar interesse a matérias que já deram pai 10 vezes ou 20 vezes. Como é que está este ano de forma diferente do que eu dou? Porque eles estão cada vez mais distraídos. Ao primeiro barulho lá fora, tumba. Não se concentram. Primeiro que se sentem e comecem a prestar atenção, são 10 minutos. 15 minutos antes do fim da aula já estou a pensar, como nos desenhos animados, vão-me embora. Bom, mas tem esta oportunidade, aproveita. Se houver pelo menos 5 de vocês a ficarem apaixonados pelo tema,
e a mudarem a vossa vida por causa do tema, num bocadinho, já valeu a pena. Se forem 10, melhor. Se forem todos, ainda melhor. E agora uma salva de palmas pelos dois. Senhor Presidente, obrigado. Eu vou, no instante, falar com um embaixador que chegou agora da Corte de Sua Majestade da Rainha Isabel II, com uma mensagem e já volto. Muito bem. Bom, eu acho que fiquei tão embaraçado com o que o Presidente da República disse sobre mim que vou rapidamente passar então para o filme, que era como é que vocês, como heróis do oceano, podem fazer a diferença. Eu estava a dizer que a Fundação, enfim, vejo lá, vou ver se me lembro, porque já agora deixem-me dizer, é muito bom ter um Presidente da República assim, que fala assim connosco, porque não são todos os países que têm um Presidente da República que seja um antigo professor e que saiba falar com as pessoas da maneira como o Presidente da República sabe falar. E principalmente com todas as idades também, como é o caso. Tomara eu ter essa capacidade e de conseguir falar com vocês da mesma maneira. Mas eu queria dizer que é muito importante. Então o que a Fundação fez foi, a Fundação contactou todos esses movimentos de cidadãos que têm muito mérito, que são privados, que se juntam, que se organizam, todos eles de base local, eles vivem normalmente ligados ao concelho onde habitam, do norte a sul de Portugal continental e nas ilhas dos Açores e da Madeira, e com eles juntámos-los todos, porque eles não se conheciam, cada movimento de cidadão é uma célula autónoma, digamos assim, e juntámos-los todos, criámos a Convenção Nacional dos Movimentos de Cidadãos da Limpeza Costeira, já fizemos 2 reuniões anuais com eles, e hoje em dia eles são verdadeiramente um apoio importantíssimo das próprias câmaras municipais nestas limpezas que acontecem antes do verão e depois do verão. E então, aquilo que pode ser muito importante é, porque é que nós, quando vamos para a praia, não vamos um saquinho e não apanhamos o lixo que os outros deixam? Porque não nos passa na cabeça a nós, claro, deixar lixo na praia. Porque é que não nos reunimos com colegas, com amigos, com professores, com os nossos pais, com amigos dos nossos pais e não criamos os nossos movimentos de cidadãos também para contribuir? E é com este filme que nós mostramos o que é que estes movimentos de cidadãos já fazem. É claro que a Fundação depois consegue também trazer para aqui pessoas também que são muito importantes, como por exemplo, vocês conhecem, sabem quem é o Kikas? Alguém sabe quem é o Kikas? Exatamente, boa. O Frederico Moraes, que é um dos nossos grandes expoentes do surf internacional. E a Joana Schenker. Alguém conhece a Joana Schenker? Essa é campeã mundial de bodyboard, também do Algarve, mas também trabalha muito nestas áreas da limpeza das praias e da sensibilização. Íamos ver este filmezinho pequenino sobre a limpeza das praias. Por favor. Vir aqui à praia, vê-los a apanhar o lixo, a saberem quase mais coisas sobre o oceano do que eu sei, mostra que nós realmente estamos a caminhar para um futuro muito mais risonho. Trabalho a fazer bodyboard, portanto, quando eu posso retribuir à praia aquilo que ela me dá também, estou sempre presente. Pronto, um vídeo muito curtinho, muito pequeno. Estas campanhas passam maciçamente nos meios das redes sociais. Se vocês também se quiserem juntar, como digo, a estas campanhas, procurem a Fundação Oceano Azul. Nós ajudamos a poderem participar nestas campanhas. São momentos, eu nunca perco uma e vou sempre com os meus filhos. São momentos que eu acho que são muito bem passados e há coisas que nós podemos fazer. Podemos fazer muitas outras coisas, podemos fazer coisas muito mais simples, como reciclarmos o lixo em nossa casa e exigirmos que o lixo seja reciclado, não deixarmos que o lixo seja misturado, isso é fundamental. Nós temos de ser responsáveis pelos nossos resíduos, porque esse é um dos grandes problemas também para o planeta.
não lavarmos os dentes, não deixarmos a torneira de água aberta. É inacreditável como é que nós ainda temos torneiras onde a água cai. A água é o ouro, hoje em dia, do século XXI, e, portanto, nós temos de a tratar como ouro, temos de preservar muitíssima água. Cada vez há menos água. Como sabem, com as alterações climáticas está a haver uma redistribuição das áreas de água e Portugal é um dos países mais afetados. Aliás, isso eu sei que é uma coisa que preocupa o Ricardo. Nós estamos dentro de uma seca muito grande, apesar da chuva que choveu nos últimos semanas. Isso não é suficiente e, portanto, há muitas coisas que nós podemos fazer, de alguma maneira. Vocês ainda não podem votar. Quando chegarem à idade de votar, também podem contribuir para o planeta da maneira como votam, da maneira como, no fundo, visitam os sites que visitam das redes sociais, que apoiam nas redes sociais e, obviamente, também pela forma como consumimos. Porque também temos de aprender a consumir com alguma regra. Vocês sabem que para fazer uma t-shirt são necessários 10 mil litros de água. Essa água, tal que eu dizia, que é escassa, que é cada vez mais o ouro deste século. E, portanto, nós temos de ter cuidado, temos de ser criteriosos com aquilo que compramos, da forma como consumimos, porque, no fundo, nós temos de conseguir transformar este planeta num lugar melhor. Tenho um último filme que vou mostrar, antes de passar ao Ricardo, mas gostaria também, antes desse filme, que é um filme de um outro programa da Fundação Oceano Azul, falar um bocadinho sobre Portugal e o mar. Porque o Sr. Presidente da República referiu aqui alguns aspectos que me parecem bastante importantes, como o facto de nós sermos muito mais mar do que somos terra, na verdade. Há algo que é muito importante nós compreendermos. Eu, não sei se acontece o mesmo, porque sei que depois havia uns mapas que mostravam toda a zona económica exclusiva, que é o mar, que é do país, o mar de Portugal, sob jurisdição nacional, mas, do meu tempo, os mapas que eu tinha de Portugal eram um retângulo, normalmente já um bocadinho envelhecido, amarelado, que era um retângulo verde que representava Portugal continental. E quando víamos esse retângulo na Europa, achávamos que o nosso país era um país muito pequeno. Mas não há nada mais errado que isso, nós não nos podemos ver dessa maneira, porque um país é muito mais do que apenas este retângulo continental. O nosso país é 2 arquipélagos atlânticos muito importantes, os Açores e a Madeira, que dão uma projeção atlântica a este país que fazem com que nós tenhamos 40 vezes mais mar do que terra. Temos 40 vezes mais território submerso que território emerso. Isso é muito relevante, porque o mar vai ser determinante para este século, que é o dito século da sustentabilidade ambiental. É no mar que está a maior parte das formas de vida. O mar é muito importante pela sua biodiversidade, é muito importante pelas indústrias que se estão a desenvolver no mar e que são indústrias que vão ajudar a descarbonizar a economia. E por isso o mar vai ser muito mais relevante no século XXI do que foi no século XX. E isso é muito boa notícia para Portugal. Nós sabemos que para um século que tem de ser o século da descarbonização, da redução daqueles métodos de produção industriais, de extração linear, queima de combustíveis fósseis, o mar vai ter aqui um elemento fundamental. E isto é muito importante porque Portugal tem várias coisas. Nós temos localização geográfica extraordinária, nós somos um dos países mais pertinentes do ponto de vista geográfico da Europa, porque hoje as coisas passam-se de maneira diferente. Eu às vezes gosto de pensar que, se calhar, no século passado, em 1960 ou 70, alguns países nórdicos eram mais importantes, porque havia uma guerra fria e havia uma luta com... Bom, enfim, agora infelizmente há uma guerra quente. A pessoa às vezes esquece disso, com a guerra que está a acontecer na Ucrânia. Mas, nessa altura, esses países eram importantes porque havia, de facto, aqui uma divisão entre blocos na Europa e havia os submarinos soviéticos que entravam no Mar Báltico. Lisboa, se calhar, era mais periférica. Mas hoje, o que está a acontecer é no sul do planeta também. São as economias emergentes, são os mercados emergentes, é a energia da costa africana e da costa sul-americana. E por isso Lisboa hoje é muito mais importante do ponto de vista geográfico. Depois nós temos também esta dimensão. Nós temos este mar gigante. Portugal é um dos maiores países do mundo em mar. Nós temos 1,7 milhões de quilómetros quadrados da chamada, que é um grande palavrão, Zona Económica Exclusiva. E nós temos também a plataforma continental que o Sr. Presidente referiu e que é a possibilidade de alargar para o leito marinho, para o fundo do mar, uma área que pode ir até 4 milhões de quilómetros quadrados. 4 milhões de quilómetros quadrados é maior do que toda a Europa ocidental junta. Ou seja, nós, na verdade, nem em termos terrestres somos um país pequeno, porque, na verdade, somos um país médio em área e em população na Europa, mas com o mar somos um país gigante. Só há 2 países gigantes na Europa, marítimos. Portugal, no sul, e a Noruega, no norte.
São os 2 grandes testas atlânticos da Europa. Ora, isso é muito importante porque nós até crescemos com mais autoestima se compreendermos que somos este país que somos. E por isso eu queria, antes de passar esse filme, dizer que uma parte, digamos assim, da minha insistência, das minhas intervenções, é dizer que nós não somos o país dos 3 Ps, que é um pouco o país que a minha geração teve muito, que é o país pequeno, periférico e pobre, que muitas vezes pensamos que somos. Nós não somos periféricos porque com o mar somos extremamente centrais. Nós estamos na rota da logística dos transportes marítimos do hemisfério ocidental. Isso é fundamental, porque a globalização é comércio internacional e 90% do comércio internacional é transportado pelo mar. Logo, este mar dá-nos a possibilidade de sermos um dos principais atores da globalização que está em curso no mundo. Por outro lado, não somos periféricos. Somos periféricos se pensarmos apenas em Bruxelas e na distância que leva Lisboa a Bruxelas. Aí sim, aí podemos dizer que somos um país periférico. O que é preciso fazer? É preciso voltar atrás, voltar umas décadas atrás e ir desenterrar de uma gaveta onde nós enterramos a geografia do país, onde os nossos também decisores políticos, os nossos decisores económicos, os nossos também decisores académicos, temos de o dizer, deixaram a nossa geografia. Esqueceram-se dela. Nós temos de reconhecer a nossa geografia para nos podermos perceber o país que somos e para tomarmos as opções e as prioridades político-económicas que temos de tomar. Muitas vezes dizemos, vocês sabem que houve uma revolução muito importante que trouxe liberdade à sociedade portuguesa, que se chama a Revolução 25 de Abril de 1974 e que foi comemorada esta semana. E vocês sabem que essa revolução acabou com o dito império que havia antes, que era os territórios ultramarinos em África, que eram colonizados por Portugal. E quando esse império vai para a gaveta, a geografia foi para a gaveta com o império. E hoje, obviamente, sem retirarmos o império, porque já não existem impérios, e ainda bem que é assim, existem países e todos os povos têm direito à sua autodeterminação e a ter os seus países. Havendo isso, há a importância dos países se reconhecerem. Se nós somos muito mais mar que terra, nós devemos tirar partido disso. Eu costumo dizer muitas vezes que é como uma pessoa. Imaginem uma característica física que nós temos. Imaginem que eu tenho 1,95 m ou sou assim como aquele senhor que está ali ao fundo. Tenho aquela altura. E que depois, em vez de ter brio na minha altura e ir jogar basquete, vou querer fazer qualquer coisa como ser jóquei de cavalos. Sabem, os jóqueis têm de ser muito pequeninos, porque têm de se fundir com o cavalo, não é? Portanto, não vou ser muito bem-sucedido. Eu seria bem-sucedido se fosse para o basquete, não se fosse jóquei de cavalos. Ora, este é o problema que Portugal também tem vindo a enfrentar. Como nós não compreendemos a nossa geografia, nós acabamos todos de querermos ser jóqueis de cavalos. E é isto que devemos alterar. O que é que significa o mar em termos, e com isto vou terminar, o que é que significa o mar em termos de economia do futuro? Significa a biotecnologia, a biodiversidade. E eu queria terminar por mostrar aquilo que nós estamos a fazer. A Fundação Oceano Azul, e eu tenho este lema, que é: nós não vamos salvar o oceano se não mudarmos a economia. Como é que mudamos a economia? Apostando na dita economia do futuro. E terminaria com um vídeo de 2 minutos, que era o último vídeo que eu tinha, sobre biotecnologia e sobre o que a Fundação Oceano Azul com a Fundação Calouste Gulbenkian fazem para criar em Portugal startups de biotecnologia azul, que podem vir a ser os vossos empregos do futuro. The Blue Bio value is helping us understanding what the future can look like. We are looking for, in the teams that join us, the passion to change, the passion to transform, the passion to do business in a different way. The Blue Biotechnology is a high-impact response
to a healthy and a more sustainable planet. First, it offers decarbonization solutions. Second, it will decrease our energy and resource uses. And third, it's very important to decrease the environmental footprints of multiple sectors and industries, not only in Europe, but at the global level. Sometimes we are obsessed with creating something that we think will have a very positive impact, and we might forget the impact along the value chain. So show us that you've been engaging from day one with the industry, with your potential customers. They are in with you guys for the program to make your startups much better, much investment ready in the end of the program. Blue Biotechnology is a special branch of biotechnology where the focus are marine organisms, and we are just starting to scratch the surface of the potential that this technology can unlock. Well, they can benefit because we have a series of infrastructures, of laboratories, of technology that can be used by these companies. Yes, so for us the next step is to get in contact with the laboratories down here, and we're also going to look to how to expand our products from Norway and into Portugal now. It didn't feel like a competition. There was a lot of camaraderie, partnership opportunities, supporting and coaching, vice versa, between companies. R&D here is very powerful, and that was a big surprise for us because we knew that Portugal was kind of leading, but we didn't imagine that this much. E com isto passo a palavra ao Ricardo e deixo para ficarem a pensar também no futuro. Ricardo. Obrigado. Obrigado, Tiago. You've been busy. You've been really busy. Parabéns, Tiago. Obrigado. Olá a todos. Como é que vocês estão? Como é que têm passado? Como é que sentem a representar São João da Talha no Palácio de Belém? Não é todos os dias. É muito especial para mim estar convosco. Eu, por ano, falo com 30 mil pessoas em todo o mundo a falar das minhas viagens, a falar de Portugal, a falar do mar, mas é para grandes multinacionais como Microsoft e Louis Vuitton, às vezes universidades, mas estar com jovens da vossa idade é muito especial para mim, porque eu não estou muito longe da vossa idade, embora pareça. Um dia vocês vão perceber que os adultos são crianças com mais responsabilidades e contas para pagar. Nunca deixem de sonhar, acreditem nos vossos sonhos. Eu vou-vos mostrar um bocadinho de como é que eu tenho atingido o que tenho atingido ao longo da vida. Tive uma infância perfeitamente normal, bebé feliz, cresci na Costa da Caparica, a minha praia era do Dragão Vermelho, este foi o meu primeiro objeto flutuante para ir para dentro da água, e a minha avó guardava t-shirts velhas para eu vestir, porque aquilo arranhava-me a barriga, porque era feita de esferovite. Mas com esta idade eu já tinha dito ao meu pai que um dia queria ser navegador solitário e fazer a volta ao mundo à vela sozinho. O que é isto de navegador solitário? É uma pessoa sozinha num barco a atravessar oceanos. Eu sou uma pessoa normalíssima, sou mesmo, tenho 3 filhos, moro numa quintinha, tenho muitos animais, 23 gatos, estou sempre a roubar animais a pessoas más e depois vou entregar a pessoas boas. Portanto, eu tenho uma vida perfeitamente terrena e perfeitamente normal. Mas quando dizemos ao nosso pai, quando se tem 8 anos, olá pai, um dia quer fazer a volta ao mundo à vela sozinho, ele acha que fez qualquer coisa de errado na sua educação do seu filho, porque o meu pai nem sabe nadar. O Tiago falava há pouco do 25 de Abril, o meu pai é o jornalista João Paulo Inês,
que deu a senha do 25 de Abril e, entre outras coisas, entrevistou, como se pode ver aqui, este senhor chamado Nelson Mandela. Mas também entrevistou o Papa, também entrevistou o Salvador Dalí e o Fidel Castro, que lhe chamava o jornalista gordito, porque ele era mais redondinho do que é hoje em dia. E, portanto, eu cresci num ambiente altamente criativo, de comunicação. Minha mãe era criadora de moda de alta costura e eu observava estes dois progenitores com as suas vidas, que muitas vezes tiveram ali momentos de desafio e de superação. Isso foi super inspirador para mim. E disse ao meu pai que sim, que um dia seria navegador solitário. Nós estamos a viver numa sociedade em que vocês nas redes sociais, no Instagram, parece que está toda a gente bem, não é? Toda a gente tem um Rolls Royce cor-de-rosa e um Porsche não sei o quê, e o Lamborghini. Agora os youtubers têm todos um Lamborghini, não sei que raio de acordo foi esse com o Lamborghini, mas parece que já está tudo feito, não é? E vocês olham e dizem assim, caramba, então e eu? Como é que eu faço? Começo por onde? Eu acho que às vezes é importante não olharmos para tudo o que está à nossa volta e, acima de tudo, não acreditarmos em tudo o que está à nossa volta. E acreditarmos em nós próprios e termos uma boa comunicação olhos nos olhos, ao espelho, que é uma coisa super forte e muito esquisita para quem entrar na sala e ver que vocês estão a falar sozinhos ao espelho, mas vale a pena explorarem isto, porque a melhor relação que vocês podem ter na vossa vida é com vocês próprios. E a partir desse momento de vocês estarem convosco, verdadeiramente apaixonados por vocês próprios, mesmo, estão blindados e protegidos de muita maldade que vos pode acontecer. Um desgosto amoroso dói menos quando a primeira paixão somos nós próprios. Acho que é das coisas mais importantes que eu adorava que me tivessem ensinado na escola. Love yourself first. E de preferência em primeiro, segundo e terceiro lugar. Quem vier em quarto já não afeta o core do sonho. Portanto, eu não me vejam como um projeto de sucesso, vejam o caminho até lá. Eu falei com mais de 4.000 empresas até uma dizer que sim. Eu fui sem abrigo 3 vezes porque arrisquei mesmo muito, numa idade muito jovem, para conseguir chegar onde eu, entretanto, fui chegando. Trabalhei nas Caraíbas, fui um muito jovem comandante, eu atirei muito para fora de pé e sei que às vezes não era bem compreendido, mas eu estava focado e robusto na minha vontade de atingir os meus objetivos, que não tem a ver com desporto. Eu não sou da vela. Eu não sou de Cascais, eu não tenho nada a ver com esse mundo da vela. Eu sou do mar, que é completamente diferente. E, portanto, eu faço mergulho, faço apneia, faço surf, faço bodyboard e, obviamente, um barco, que é uma casinha flutuante que me permite viver no mar, tinha que fazer parte da minha história. Este momento foi extremamente marcante. Em 1999, a CNN fez uma entrevista comigo e eu achei curioso, porque eu senti que ainda não tinha feito nada de especial. Mas a minha postura já era algo de especial para os senhores da CNN. Portanto, não interessava, eu ainda não tinha chegado lá, mas a maneira que eu estava a trabalhar já era interessante para divulgar. Eu demorei meses a responder, nos inícios da internet, a e-mails de portugueses de todo o mundo a dizer: nós vimos na CNN, nós somos muito orgulhosos de uma coisa portuguesa, não é? Quando um filme tem uma referência a Portugal, olha o nosso país, não é? Nós somos muito bons a dizer mal de nós próprios, mas somos muito babados quando alguém de fora vem dizer bem de Portugal ou vem fazer qualquer coisa em Portugal. Esta é das maiores vantagens competitivas que vocês vão sentir na vossa vida. Eu entro num sítio e digo: hello, I'm Ricardo, from Portugal. E toda a gente: Portugal. E não é só Cristiano Ronaldo. Nós temos muita coisa no mundo que as pessoas gostam, mesmo que por vezes não saibam exatamente onde é que fica Portugal. Mas há uma referência positiva qualquer que as pessoas gostam de Portugal. E eu demorei meses a responder a portugueses de todo o mundo, a darem-me os parabéns por causa desta simples entrevista, onde eu falei de Portugal, falei do meu sonho, da minha vontade de, através do mar, comunicar Portugal e os nossos valores, a nossa cultura e a nossa história. Quando eu sou um comandante nas Caraíbas, e ela está de mão dada comigo, mas é só uma amiga, eu tinha 21 anos, portanto não é suposto aos 21 da Costa da Caparica estar a comandar barcos nas Caraíbas. Mas sempre que eu viajo pelo mundo e vejo o que é preciso ainda fazer para Portugal se afirmar verdadeiramente como um país marítimo, como um país que tem a capital atlântica da Europa, portanto não há outro país da Europa que tenha uma capital virada para o mar como nós temos. Isto é um privilégio imenso. É um país bonito, é um país seguro, ninguém faz sopa como as nossas avós e as nossas mães. Não é? Eu vivi em Inglaterra 6 anos, sopa vem num pacote, ninguém está habituado àquele momento de cortar os legumes para pôr ao lume. Não fazem isto, nós fazemos. Por isso é que somos em média mais saudáveis.
não é? E, portanto, estas viagens de mar, mais eu fazia, mais alta era a bandeira de Portugal e maior era a bandeira de Portugal, porque há uma oportunidade de comunicar uma mensagem em todos os projetos que temos feito. E é interessante o Tiago ter falado na nossa zona económica exclusiva de Portugal, eu já vos vou mostrar o que é que isso é. As nossas missões não têm tanto a ver com desporto ou competição, mas são missões diplomáticas. Eu levo bandeiras a outros países, neste caso o então Presidente da Câmara de Lisboa, a entregar-me a bandeira de Lisboa, que eu entreguei, neste caso, no Senegal, quando eu fiz uma viagem ao mesmo tempo que o Rally, o Paris-Dakar, já ouvimos todos falar no Paris-Dakar, houve um momento que foi o Lisboa-Dakar. E eu percebi que a primeira vez que o maior rally do mundo vai começar noutro país, que é o nosso, e começa em Lisboa e vai até Dakar, os dois têm mar. Então aproveitei essa oportunidade para ir à vela sozinho ao mesmo tempo que o Rally, e cheguei ao mesmo tempo a Dakar, para reforçar a importância das energias renováveis. Temos um país com muito vento, com muito sol, com marés, portanto, tudo isto pode ser aproveitado. E este foi o dia que eu parti, no dia 31 de dezembro, ao mesmo tempo que o Rally, rumo a Dakar, num barco que não era meu, que eu não conhecia. Tive 10 dias para preparar este barco com a minha equipa, foi uma viagem muito desafiante. O piloto automático não funcionava muito bem, ou seja, normalmente carrego num botão, largo o barco e ele vai sozinho e posso ir descansar. Não funcionava, não tinha tempo nem orçamento para pôr a funcionar. Dormi 10 horas em 15 dias para chegar a Dakar. Por isso é que eu e a minha equipa nós falamos no Ricardo Mar, que é a pessoa que anda lá e que percebe disto. Eu sou o Ricardo Terra que está aqui a falar convosco, porque eu não sei como é que é possível dormir 10 horas em 15 dias. Porque sou uma pessoa, como já vos disse, bastante normal e, portanto, um dos grandes desafios no mar é mesmo o pouco sono possível. É como se fosse um pequeno mielheiro, meto 10 minutos, 15 minutos, vou dormitando, mas é muito, muito exigente, mas é muito, muito bonito. Eu tenho espetáculos únicos, em primeira fila, exclusivos, não há mais ninguém a ver o que eu estou a ver. Imaginem eu estar ao leme do barco e de repente vejo uma coisa dentro da água à minha frente e vou ver de binóculos, não percebo o que é, e aproximo e é um tubarão a dormir de papo ao ar. A apanhar um solinho na barriga, que são bichos lindos e maravilhosos, são bichos muito, muito especiais. Espero que tenham a oportunidade um dia de nadar com golfinhos e com tubarões, porque são bichos mesmo muito, muito especiais. Falamos muito dos golfinhos e pouco dos tubarões. Tubarões são maravilhosamente sofisticados, andam cá há milhões e milhões de anos e são hiper bem desenhados, os aviões e tudo, os aileronzinhos destas coisas que nós humanos criamos, está tudo inspirado na tecnologia que o tubarão já tem. E então eu vejo estes momentos em exclusivo e penso, se eu não estivesse aqui, ninguém ia ver este momento deste tubarão a dormir de barriga para o ar, ou de um golfinho a atacar um tubarão, porque os tubarões têm medo dos golfinhos. Já vi aquela que provavelmente era a convenção anual de todos os golfinhos do planeta Terra, porque eu vi no horizonte milhares de golfinhos e passaram por mim, e eu pensava que eles vinham dizer olá, que eles são muito curiosos, passaram por mim super rápido, então nem boa tarde, nem bom dia, e foram e seguiram, não sei qual era a missão deles, mas é muito especial ver a natureza viva, o planeta é vivo, tudo isto está interligado, e nós somos feitos da mesma matéria. Muitas vezes dizemos que vamos passar um fim de semana à natureza. Nós também somos natureza, somos fabricados disto tudo. Os meus vídeos não têm qualidade National Geographic por enquanto. Isto foi filmado rumo a Dakar. Podem continuar com o play, obrigado. Rumo a Dakar em 2005, 2006. Isto é um dia mau e já vão perceber porque é que eu vos estou a mostrar este vídeo. Eu estou particularmente contente que eu... Desculpem, não era este vídeo, acho que isto saltou um. É o vídeo anterior, desculpem. É importante vocês perceberem esta sequência. Enquanto a gente põe play, eu ponho aqui um bocadinho de água. Porque se há coisa que eu aprendo no mar, é as coisas que acontecem em terra. E eu espero que isto que eu estou a partilhar hoje também vos dê ferramentas para a vossa vida. Boa tarde, é terça-feira, 10 de janeiro, são 20 minutos depois das 3. Este é o Ricardo Mar. Estamos em condições um bocadinho complicadas, saímos das Canárias, apanhámos o vento previsto, que era 25 nós, e esse vento entre as ilhas acelera, e então estamos com um fator de aceleração que está a produzir condições absolutamente terríveis, muito vento, ondas enormes, paredes de 6 metros, o barco está cheio de água, tenho aqui tudo tapado, computador, tudo tapado, para proteger da água a pingar por tudo o que é sítio. Eu vou-vos tentar mostrar como é que isto está sem molhar a câmera. Agora acalmou um bocadinho. Eu vou deixar de falar porque sei que não me vão conseguir ouvir agora com o barulho do vento. Vejam só isto. O mar é muito bonito, mas é o mesmo mar de há 500 anos. Por vezes é um bocadinho dramático. Eu partilho este vídeo convosco
para reforçar aqui uma coisa importante que já devem ter reparado. Durante 30 segundos, fartei-me de reclamar. Ai, estou cansado, ai, as ondas estão grandes, ai, está imenso vento, ai, está aqui água por todo lado, ai, o piloto automático não funciona. Nós, às vezes, em terra, temos isto. O dia não está a correr bem, não tive boas notas, chatei-me com aquela professora. O que nós, às vezes, nos esquecemos é que nós temos total capacidade de controlar as nossas emoções. Quando eu vi as minhas próprias filmagens e me via reclamar, eu tive que me relembrar. Estás cá porque queres, trabalhaste para isto, a tua equipa trabalhou para isto, conseguiste, estás a caminho, tens uma missão para cumprir. Deixa-te de reclamações. São condições muito difíceis para o piloto automático. Arregaça as mangas e muda o chip. Então o que eu vos vou mostrar agora, especialmente para estas condições, é a mesma pessoa. É muito exigente mesmo. E é muito exigente para mim. Continuo a reclamar, não é? Pronto. No vídeo seguinte é a mesma pessoa, no mesmo barco a caminho do mesmo destino, mas com uma super autoconversa ao espelho daquela que eu vos falei. Mas estou particularmente contente, que eu brinco com as ondas há muitos anos e estar aqui numa prancha de surf de 12 metros e meio é fantástico. Pá, isto é excelente, já viram? Estamos no meio do Atlântico Norte. Perceberam, não é? E o mar é só nosso, não vejo navios, não vejo nada, está... Só vejo ondas, um pôr do sol espetacular. Este pôr do sol já não é tão simpático. Isto quer dizer que amanhã já vamos ter fruta. Amanhã já vamos ter um vento não tão favorável, mas já a contar com esse vento estamos a chegar ao oeste. Parem! Isto é o barco a fazer surf numa onda. Portanto, passámos numa pranchinha de esferovite para um veleiro em alto mar. Fantástico! Nunca se esqueçam disto. Podemos ter um dia mau, mas não tem que ser aquela coisa de nunca mais acaba o ano. Não, nunca mais acaba o dia. Tentem estancar o problema no dia. Partilhem, desabafem, deleguem, escrevam, respirem, vão abraçar uma árvore, whatever. Não deixem prolongar o drama que às vezes nos acontece, e estamos rodeados de chatices, estamos, e vocês são de uma geração em que na palma da mão temos notícias instantâneas de tudo o que se passa em todo o mundo. Não é? Houve um terremoto no Japão, houve uma situação agora em São Jorge, estive a tremelicar imenso tempo, aconteceu uma coisa na Argentina, aconteceu qualquer coisa na economia da Colômbia. Estamos bombardeados, mas o cérebro é o mesmo. Então, protejam-se disso. Eu não tenho televisão desde 2007. Os meus filhos não veem televisão em casa do pai, veem documentários, veem coisas e vamos abraçar árvores e raptar gatos e cães. Portanto, há outras formas de vivermos nesta vida de hoje em dia. Protejam-se. Há muita informação e normalmente não precisamos de tanta informação para sermos felizes e vivermos as nossas vidas. Isto partilho convosco é um hiper sonho concretizado. Como podem ver, o brinquedo é pequenino, isto é um caminhão-tiro. Comprei este barco em França em 2011. Estejam atentos às oportunidades. O meu primeiro negócio foi vender bolos na praia, na Costa da Caparica, com 12 anos, porque quando eu ia fazer surf e voltava, os meus amigos tinham comido o lanchinho, só o bolo de cenoura da minha avó Adelaide. A minha primeira linha de produção na vida foi com a minha avó Adelaide a fazer mais bolo de cenoura para vender aos amigos que já queriam comer o bolo de cenoura, mas andavam a coisa, não é? Portanto, identifiquei essa oportunidade, a seguir identifiquei outra, comprávamos pranchas e fatos de surf em segunda mão, vendíamos, hoje há o OLX, há plataformas onde se pode vender isto tudo online. Foram estes os meus primeiros negócios para ganhar moedas que alavancam para outras coisas, até que chegámos a um veleiro que tem mais de 20 metros, trouxemos este barco para Portugal, aqui recebido pelo Presidente da Câmara de Peniche, o Tosé Correia, e demos trabalho em Portugal a 312 pessoas para transformar um barco que ninguém queria em França. Aproveitámos tudo, fui buscar contactos do mundo que tinha feito nas minhas viagens e muitas decisões, muita coisa a acontecer todos os dias completamente fora de pé. O próprio estaleiro de Peniche não estava habituado a veleiros, conhecer a barcos de pesca, e pusemos este barco a navegar 100 dias depois, é o mesmo barco. Velas portuguesas, cabos portugueses, pintura portuguesa, mão de obra portuguesa, como podem ver o patrocinador principal também era português, e incentivámos esta empresa a criar outros projetos para apoiar outras pessoas ligadas ao mar e investir verdadeiramente na economia do mar, um projeto que o Montepio manteve durante muito tempo, um verdadeiro compromisso. Como o Tiago dizia há pouco, eu também cresci a ver o nosso retângulo vertical, que todos conhecemos de cor e salteado, mas quando eu visitava escolas e lhes perguntava mais coisas sobre Portugal, os miúdos todos, mais jovens que vocês, sabiam onde é que ficava Porto, Lisboa, Faro, lá alguém se lembrava da Madeira, depois alguém se lembrava dos Açores. O que vocês estão a ver é a verdadeira dimensão do nosso país. Esta zona toda é o nosso mar, portanto há uma linha que separa o mar de Portugal do mar dos outros, e essa linha
é uma coisa que demasiadas vezes nos esquecemos, desta dimensão de tudo isto e da responsabilidade que isto acarreta. Portanto, percebam que as vossas decisões para ter boas notas, para irem fazer um certo curso, lembrem-se que as formas de ganhar dinheiro estão diferentes. Hoje em dia é raro ter alguém que tem uma profissão com princípio, meio e fim e faz carreira no mesmo sítio para sempre. Diversifiquem, encontrem outras formas de ganhar dinheiro, mas percebam que é bem provável que muitos de vocês aqui tenham no vosso principal filão de trabalho e de realização algo ligado ao mar. Pode ser construção, pode ser ligado à meteorologia, à geologia submersa, à indústria farmacêutica, de cosmética, tantas e tantas áreas. Este é o nosso mar. E como eu sentia que as escolas não percebiam isto, eu tive uma ideia que demorei 8 anos a concretizar, que era sair de Lisboa, tocar na linha ali na fronteira com Espanha, e à vela sozinho dar a volta ao mar português todo para reforçar, quanto tempo é que esta viagem vai durar, não é? É a dimensão do nosso mar, para reforçar precisamente essa dimensão. Porquê é que eu demorei 8 anos a chegar à linha da partida? Porque o Japão queria patrocinar, a Noruega queria patrocinar, a Alemanha, a Inglaterra, e eu disse, não, mas isto é a primeira vez na história que alguém vai navegar numa zona económica exclusiva, isto só faz sentido se for o mais português possível. Esperei 8 anos. Às vezes temos muita pressa para fazer coisas. Respirem, vejam os sinais, vejam os alinhamentos, e há um momento para atravessar a rua e há um momento para não atravessar a rua. Por ter tido paciência, por ter escutado esses sinais, montámos um projeto muito, muito além. Levo sempre uma gatinha bebé nas minhas viagens. Esta era a Soneca Maria. É muito importante nós percebermos que é através dos sinais e de estarmos atentos que os alinhamentos se fazem e que podemos aproveitar oportunidades. Eu aprendi com o mar a não forçar. Se há uma tempestade, eu não sou nada. O mar não sabe que eu estou ali. O mar não tem nenhum ataque pessoal contra mim, mas eu não posso passar por ali uma tempestade que é muito mais forte do que eu. E esta humildade aplica-se à nossa vida em terra. É sabermos o momento certo com as pessoas certas e partilharmos. Porque pode haver aqui alguém que pode ajudar no mar e depois há uma pessoa que pode fazer o design, há uma pessoa que sabe fazer sites e juntos já estão a criar qualquer coisa. O mar é mesmo muito bonito. Eu e a gata a vermos este pôr do sol, estávamos os dois a chorar emocionados. Eu nunca tinha visto uma gata a chorar. Pensava que ela tinha um problema qualquer, mas também ela estava deslumbrada com o mar. Se vocês se apaixonam por algo, é absolutamente natural que cuidem dessa coisa, não é? E, portanto, o trabalho da Fundação Oceano Azul é fantástico porque incentiva estes microgestos que, na verdade, nos permite a todos estarmos ativados. Limpar uma praia qualquer um de nós pode fazer. Mas no nosso dia-a-dia, nós podemos mesmo ter aqui, além da reciclagem, muitas e muitas formas de poupar água. É, de facto, uma coisa que me preocupa. Portugal está um passo atrás do ponto de vista de estarmos estáveis com os recursos da água que nós bebemos e consumimos. A forma de nós tomar banho pode ser alterada, a nossa forma de lavar um carro pode ser alterada. Foi outro pequeno negócio que eu tive também a lavar carros no verão, no Algarve. Percebam em todos os vossos pequenos gestos, quase como se fosse um jogo. Vou comprar este produto que vem sem embalagem de plástico, ou este produto que vem dentro de uma embalagem de cartão, ou este produto nem tem embalagem e é só comprar este feijão ou este grão e trago uma cestazinha de casa. Nestes pequenos gestos estamos a fazer a diferença. E percebam que o planeta, nós temos esta sensação de abundância, mas não há. Não há mesmo. É uma nave espacial a voar pelo cosmos, tal como o meu veleiro é uma nave espacial a flutuar pelo oceano. O que eu tenho a bordo é o que eu tenho a bordo. Eu não vou tomar banho com a mesma água que eu bebo. Eu tenho 200 litros de água quando arranco. Eu vejo uma nuvem no horizonte, eu vou lá procurar um bocadinho mais de chuva para tomar um banho de água doce e para poder encher os tanques outra vez. Os tanques até podem estar quase cheios. Eu tenho uma máquina que faz a água a bordo. Ela puxa a água do mar, filtra e dá-me água potável. Eu não vou confiar nessa máquina. Eu vou confiar no meu microgesto todos os dias, na minha forma de lavar os dentes, na minha forma de cozinhar, na minha forma de não lavar o carro ao fim de semana. Eu lavo o carro uma vez por ano. E quando chove, vou lá e dou um jeito de aproveitar a água da chuva. São microgestos, vezes 10 milhões de portugueses, vezes um planeta que tem 8 bilhões de humanos e cada vez mais. Imagens bonitas, diferentes projetos, diferentes coisas. Somos, de facto, um país muito conhecido no mundo pelo que fizemos no passado. Temos coisas muito importantes a acontecer no presente também, mas o mundo conhece-nos pelos feitos dos nossos grandes descobridores e eu tento sempre
casar os nossos projetos com algo que conecte também com a nossa história. Aqui, sempre com a Cruz de Cristo pintada no nosso veleiro, transportámos até Londres uma pipa com vinho do Porto, de uma empresa que celebrava 325 anos na altura. Parámos o trânsito em Londres para abrirem a lindíssima Tower Bridge para passar o veleiro. Eu fui com muito cuidado a pilotar aquele barco para o mastro não bater em lado nenhum, porque senão éramos logo capa do Correio da Manhã e era uma chatice. O barco português bate contra uma ponta em Londres, quer dizer, isto foi um momento altamente importante e correu muito bem, foi mesmo muito, muito especial. E é isto, é ser movido pelo amor das razões certas, de fazer as coisas pela razão certa. Às vezes temos esta coisa da fama, do dinheiro, nada disso interessa, nada mesmo. É vivermos de forma autêntica, é fazermos as coisas pela razão certa e estarmos atentos, podermos nos ajudar uns aos outros. Passámos por uma pandemia, dificílimo isto. Eu fiquei triste a ler recentemente que jovens pequeninos, quando os professores tiraram a máscara pela primeira vez, as criancinhas começaram a chorar porque não conheciam a cara dos professores. Portanto, todos nós, à nossa maneira, passámos chatices nestes últimos 2 anos. Se calhar perdemos pessoas amigas, pessoas da família. É importante estarmos atentos uns aos outros. Podemos ser a solução da pessoa que está ao lado e que não está a passar bem. Não tem que ser sempre os adultos atentos. Os adultos já têm imensa coisa para fazer. Estejam atentos uns aos outros, cuidem uns dos outros. Estas linhas, e para terminar, são algumas das rotas que Portugal fez há 500 anos em viaturas muito pouco adaptadas, mas na altura altamente sofisticadas, que são as caravelas portuguesas. Gostaria que se focassem, por favor, na linha azul e reparem que ela aqui dá umas voltinhas engraçadas antes de dar a volta por aqui, mas reparem que não vem mesmo cá abaixo, passa ali no meio. Já ouviram falar em Fernando Magalhães? É bom, porque nós parece que nos esquecemos de Magalhães em Portugal. Temos a Ponte Vasco da Gama, a Torre Vasco da Gama, o Centro Comercial Vasco da Gama, e Magalhães tem uma estátua Zeca na Praça do Chile e foi o Chile que nos deu a estátua de Magalhães. Portanto, há aqui um herói esquecido, mas Magalhães foi a pessoa que imaginou uma expedição mundial. Portugal disse que não, Espanha disse que sim. Ele foi considerado um traidor, arrancou de Espanha para uma volta ao mundo que ele sentia que havia uma outra passagem, algures por aqui. Nós já dominávamos o caminho marítimo para a Índia, aberto por Bartolomeu Dias, e depois Vasco da Gama lá chegou, mas este caminho ninguém sabia. Magalhães, com 5 barcos e quase 300 homens, liderou esta frota sem comunicações a bordo. Eu tenho 3 telefones satélite, não sei quantos GPS, tenho WhatsApp a bordo, via satélite no meio do mar, e mesmo assim tenho medo e tenho receios. Eu não sei como é que este homem fez o que fez. E a razão de ele estar aqui a entrar em vários sítios é que ele estava à procura de uma passagem. Ele provava a água enquanto navegava rio acima, na esperança que não fosse um rio, mas sim ainda mar para o outro lado. Quando a água deixava de ser salgada, ele sabia que afinal era só um rio, está a ficar água doce, voltavam para trás. Ele entrou em todos os estuários, todas as coisas, em busca de uma passagem, até que finalmente encontrou uma passagem aqui. Se forem lá ao mapa do mundo, veem que se chama Estreito de Magalhães. Demorou 38 dias a fazer o que eu hoje com o meu barco, e um barco normal faz em 48 horas. Levou muita tareia, muita tempestade, perdeu tripulantes, foi fortíssimo para ele. Quando chegou ao outro lado, foi um alívio tão grande ver um mar tão mais calmo do que o Atlântico, que ele disse a chorar, e está registado para a tripulação: vejam que oceano tão pacífico. Foi o Magalhães que deu o nome ao maior oceano do planeta Terra. É importante que a gente perceba estas coisas para percebermos a nossa importância no mundo de pequenas decisões, neste caso, de um homem que sonhou numa coisa destas que é lindíssima e que na altura era assim a nave espacial mais sofisticada. Nós abrimos caminho para o mundo e nunca se esqueçam disso. Isto é em Cabo Verde. Quem é que aqui é de Cabo Verde? Já sei que temos aqui alguém de Cabo Verde. Adoro Cabo Verde, adoro o teu país, a tua gente, é gente muito boa. Aqui com jovens de uma escola de futebol. E então nós, obviamente, vamos retraçar a rota original de Fernando Magalhães. Vou partir em outubro deste ano. É uma volta ao mundo de 18 meses. Vamos estar em todos os países por onde Magalhães passou. Ele, infelizmente, foi morto nas Filipinas. Eu, desta vez, vou tentar não morrer nas Filipinas. Vamos tentar cumprir. Eu nasci no mesmo dia que Magalhães, no mesmo país que Magalhães. E se forem ver como é que ele é, algumas estátuas pelo mundo até somos bastante parecidos, especialmente aqui a questão do nariz. Portanto, aquilo dos sinais e dos alinhamentos, estejam atentos, que às vezes é quando menos esperamos. Estejam à vontade, este é o meu contacto direto, o meu Instagram. Se quiserem perguntar alguma coisa que não queiram perguntar à frente dos vossos colegas, estejam à vontade, estes são os meus contactos. E se quiserem perguntar alguma coisa agora, estejam à vontade também. Ficam já todos convidados
para virem passear no nosso veleiro quando eles estiverem em Lisboa a ser preparado para a missão Magalhães. Está bem? Tudo bom para vocês. E obrigado.